Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17. Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento do evangelista São Mateus, capítulo 17, verso de número 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, presta atenção, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha que palavra maravilhosa. E eu quero que você preste bem atenção nesta palavra, porque a palavra de Deus, para ser interpretada, tem que ser levada em conta a cultura, a quem se estava falando, quem estava falando, a questão geográfica de onde estava o ocorrido, onde ocorreu o fato. E eu quero trazer para você aqui uma poderosa revelação do céu. Jesus chega em determinado momento em que os seus discípulos haviam falhado na missão de expulsar uma legião, uma casta de demônios do corpo do filho de um homem desesperado, de um menino. Eles não conseguiram expulsar os demônios. E eles ficaram marcados com aquilo na mente, no coração, aquela frustração por não conseguirem ter expulsado o demônio do menino. E eis que eles perguntam para o Senhor Jesus, pastor, por que eles não conseguiram expulsar o demônio? E Jesus diz que eles eram uma geração incrédula. E Jesus diz que foi porque eles não tiveram fé para expulsar esse demônio. E ele lhes dá uma missão, como tudo que o mestre fazia. Ele ensinava, às vezes por parábola, às vezes ele aproveitava a natureza para dar um ensinamento. E agora ele fala da fé como de um grão de mostarda. Não se refere tanto ao tamanho do grão de mostarda, apesar de ser uma semente pequenininha. Eu não tenho uma aqui, mas se tivesse, missionário, eu faria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó, o grão de mostarda. Pequenininha, pequenininha. E Jesus disse assim: se vocês tiverem fé como de um grão de mostarda, e disseres a este monte, disseres a este monte, havia um lugar que Jesus estava apontando, era um monte específico, a este monte, transporta-te daqui para lá, ele se transportará. Agora presta atenção nesta revelação incrível da palavra de Deus. Primeiro contexto, o lugar onde Jesus estava, o país que ele estava, o país em que ele viveu, Israel, uma nação abençoada, mas que tem ao todo na sua extensão apenas 500 quilômetros. Ou seja, você que é aqui de Bauru a Santos, mais ou menos dessa distância percorrida acaba a nação de Israel. Então, em Israel, aquilo que para nós é aqui, para nós, pequeno, lá já tem tamanho médio. O que é grande, o que é médio é grande, e o que é grande é imenso, por causa da extensão pequena do território. Vou dar um exemplo. O Rio Jordão, quando a gente fala de rio no Brasil, não pensar Rio Amazonas. Olha só,
Vamos pensar, Rio Paraná, as cataratas do Iguaçu, Rio Tietê. Olha o tamanho da extensão das águas doces, daquilo que nós chamamos de rio. Lá em Israel, o Jordão é chamado de rio, mas na verdade aqui para nós, na realidade brasileira, seria um córrego. Mas lá, no país do tamanho de Israel, é um rio. Aliás, o único rio. Depois, o mar da Galileia, quando você pensa em mar, né? Aqui no Brasil, você pensar em mar, você vai pensar naquelas ondas, naquele oceano, naquele mar. O mar, nós atravessamos o mar da Galileia. O mar da Galileia é, na verdade, chamado também de Lago de Genezaré. Primeiro que é de água doce, não é de água salgada. E depois que é em meia hora de barquinho nós atravessamos o mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Lá é chamado de mar, por causa do tamanho do país, mas é um lago. O Mar Morto é chamado de mar porque é água salgada, mas é do tamanho de um lago. Então as dimensões em Israel, naquele país, elas são comparadas de uma forma mais diferente da nossa. Tudo aquilo que para nós aqui seria pequeno, lá é médio. O que para nós seria médio, lá é grande. E o que para nós aqui é grande, lá é gigante. É fora de série. Jesus não estava, quando se passou esse fato, Jesus não estava diante de nenhuma montanha e nenhum monte. Acontece que em Israel, onde Jesus estava ali, principalmente nessa passagem, é um lugar de muitas rochas vulcânicas. E ali haviam montes de pedras, umas sobre as outras. E entre elas havia essa que Jesus apontou. Presta atenção que isso não vai diminuir o poder da fé. Pelo contrário, você vai se surpreender com a dimensão da fé. Então, primeiro que você tem que entender que Deus ou Jesus não faria comparativos fora de circunstâncias reais da nossa vida, como seria uma montanha, do jeito que nós imaginamos, como o Pico Everest se transportar de um lado para o outro. Sempre Jesus trouxe comparações com coisas, fatos e momentos que são possíveis de nós atravessarmos, que fazem parte do nosso dia a dia. Só que Jesus fala agora, se tiverdes fé como de um grão de mostarda. Como, pastora? Como é a fé de um grão de mostarda? Como ele age? Aí está a revelação. Todas as outras sementes, quando são lançadas embaixo de uma pedra ou das pedras, elas morrem, são vencidas pelas montanhas, pelos montes de pedras ou por uma pedra colocada sobre elas. O monte, já o grão de mostarda é diferente, presta atenção. A Bíblia diz assim: o grão de mostarda sendo a menor de todas as sementes, quando é lançada na terra, cresce, se torna uma planta tão grande que se parece com uma árvore, a ponto dos pássaros fazerem nas suas folhas, nos seus galhos, os seus ninhos. O grão de mostarda não morre debaixo da montanha. O grão de mostarda não morre debaixo das pedras. O que ele faz? Presta atenção. Primeiro ele cresce. Ele quer ir para cima. E quando vê que o obstáculo, ele não desiste, ele se fortalece. E ele começa a contornar o obstáculo. Ele contorna. Em Israel é comum você ver isso. Os pés de mostarda contornam as pedras. E a força deles é tão grande, e eles se tornam tão fortes, que eles removem as pedras, pastor.
Olha isso. Jesus estava dizendo e está dizendo para mim e para você: se você tiver fé como um grão de mostarda, você não vai desistir. Você vai insistir, persistir, se fortalecer e se tornará tão forte que você vai contornar o monte e empurrar as pedras. Olha que coisa poderosa. Assim ele compara o poder das nossas palavras. Porque Jesus disse assim, ó: assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, aí disseres, poder das palavras. Se nós não nos deixarmos levar pelas pedras, pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelos adversários, pelos inimigos do mundo físico e espiritual, sabe o que vai acontecer? O poder das nossas palavras será tão forte, tão poderoso, que quem vai se remover é quem está no nosso caminho para impedir o nosso crescimento, impedir a nossa conquista, mas nós iremos vencer e triunfar. Esta é a palavra que eu tenho para você. Esta é a palavra que vem do coração de Deus para você nessa noite de terça-feira. Não desista. Contorne a pedra, sai debaixo dela, contorna, se fortalece. E como um grão de mostarda, você vai empurrar um monte de pedras da sua vida. Que coisa gloriosa. A fé é o firme fundamento da esperança e a prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, verso 1. Estamos vivendo um momento de crise. Estamos vivendo uma pandemia, um novo vírus, um novo problema. Para um Deus que continua sendo o mesmo, resolver não é nada. Alguns partem, e quando se vive com Deus, aqui na terra, nos mantemos vivos porque Ele está conosco. E se partirmos desta terra é porque nós estaremos com Ele. Mas nós vivemos e vencemos pela fé. Pela fé, nós temos a palavra que nos dá conforto na perda de um ente amado e querido. E pela fé, nós temos poder para orar e repreender Covid-19 e qualquer tipo de enfermidade e doença. É tempo de mostrar ao mundo quem é Jesus. Um dia Jesus perguntou: estão dizendo de mim? Falaram muitas coisas. E vós o que tem a dizer? E Pedro levantou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus veio à terra, Ele curou doenças que ninguém poderia curar. Doenças que não tinham cura na época em que Ele esteve aqui. E Ele as curou. E alguns milagres só o Messias poderia fazer, só o Filho de Deus. 2 deles, limpar os leprosos, só o Messias. Lepra é uma doença sem cura. E a outra, ressuscitar os mortos, e Ele o fez. As Escrituras dizem, Hebreus 13:8 é o lema da nossa missão, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.